menos. Bom, irmãos, nós estamos diante de uma máscara. Qual é a máscara que nós vamos falar hoje? Quem recebeu uma máscarazinha aí? Não é para o carnaval de 2021, porque glória a Deus que não haverá carnaval em 2021. Eu louvo a Deus, porque infelizmente é uma data, é uma festa de muita promiscuidade. Eu sei que existe uma necessidade econômica, existe um comércio que se alimenta disso, mas a promiscuidade é tão grande que eu oro a Deus para que Ele alimente o comércio de uma outra forma e a nossa economia. Mas louvado seja Deus. Ou seja, essa brincadeira que ninguém riu deveria ter rido, mas eu vou deixar passar, não é para você botar no carnaval que não haverá. Nós queremos com isso, se você puder guardar essa máscara, como as demais coisas que nós pretendemos compartilhar, nós queremos com isso causar uma comunicação visual para você e para mim. Hoje nós vamos falar de uma máscara muito importante, sutil, e que a gente quase não percebe. Por isso que Deus escolheu para esse tempo a irmã Patrícia. Você pode louvar a Deus pela vida da irmã Patrícia com as suas palmas? Amém? A irmã Patrícia é uma grande bênção aqui entre nós, ela quase não fala. Você vê, está sempre aí disfarçada entre nós, mas é uma mulher de Deus que certamente o Senhor trouxe ao seu coração uma palavra abençoada mediante a essa leitura. Quantos leram da página 17 a 24? Quantos são afobados e já leram o livro todo? Sabia que teria alguns. Você pode ter lido o livro todo, não tem problema algum, só que toda semana você tem que ir lá. Algumas pessoas levantaram a mão. Você vai ter que ir lá sempre na semana e fazer a leitura daquelas páginas. Você pode botar suas mãos para cá, por favor? Jesus, obrigado pela vida da irmã Patrícia. Use a sua vida. Nós precisamos ouvir a tua voz, que está na tua palavra. E com a ajuda, o auxílio do reverendo Hernandes Dias Lopes. O livro Removendo Máscaras é um apoio que nós temos aqui didático, pois o que nós temos apreço e ao que nós damos ouvido é a tua palavra, Jesus. Fale ao nosso coração. É minha oração a ti em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Que alegria, né, podermos estar aqui na presença de Deus. Eu lembro muito antes da pandemia, eu lembro que o pastor Wagner, de vez em quando ele falava com a gente assim: irmãos, se o templo fosse tirado de nós, o que restaria da sua fé? Eu não sei se os irmãos lembram disso, né? E nós passamos realmente por um período, estamos passando ainda, né, que acho que poucas pessoas imaginavam vivenciar. Mas estamos aqui hoje, eu acredito que valorizando muito mais o templo. Sabemos que a igreja somos nós, mas como é bom estarmos em comunhão, não é verdade? Como é importante estarmos aqui juntos, para adorarmos ao Senhor juntos. Vamos lá então? Eu não sei se vai dar para os irmãos verem muito bem, mas eu vou explicando, tá? Se os irmãos não conseguirem os de mais distantes aí, eu vou sempre estar fixando aqui o que está escrito, tá? Então, o primeiro slide é só o tema. E aí, antes de nós falarmos sobre a falsa piedade, é importante nós sabermos o que é a piedade. Como que eu vou falar para você, não, irmão, você tem que tirar a máscara da piedade, né? Eu tenho que tirar a máscara da piedade. Precisamos primeiro entendermos o que é essa palavra, o que significa piedade. Você realmente sabe o que essa palavra significa? Pode passar. Bom, não sei, acho que não vai dar para vocês verem aqui, ó. Essa primeira foto é uma mão dando uma moeda. É ajudando alguém. Ali também, uma mulher ajudando um homem na beira do caminho, né? Na rua. Por que eu coloquei essas imagens? Porque a maioria de nós temos a impressão de que piedade, você ser uma pessoa piedosa, é você ajudar financeiramente o outro, é você se compadecer da miséria do outro, é você estender a sua mão para ajudar financeiramente. Mas será que realmente essa é a definição de piedade? Será que todas as pessoas que ajudam o outro com dinheiro, com compras, são pessoas piedosas na essência? Então, nós vamos entender que essa palavra piedade, ela vai muito além de somente entregar uma bolsa de compras. É muito mais profundo do que a gente imagina, tá? Pode passar. Olha, Joel Bick, ele disse uma frase que, assim, eu falei, tem que falar isso para a igreja, eu preciso falar isso com os irmãos, porque marcou muito o meu coração.
não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Pode deixar um minutinho aí, tá? Olha só. Então, tudo aquilo que nós temos construído como conhecimento bíblico, como informação, tudo que nós temos estudado, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu tenho mais de 20 anos, tudo que nós temos construído ao longo desses anos, meus irmãos, não adiantará nada se não houver uma verdadeira piedade na nossa vida. Então, daqui, nós já estamos percebendo como esta palavra ela é importante para a nossa caminhada cristã. Então, analise. Será que eu sou uma pessoa piedosa? Será que eu sou uma pessoa realmente que exercita a piedade? Pode passar. Então, vamos lá. Quem muito nos ajuda sobre piedade é um movimento chamado movimento puritano. Quantos dos irmãos já ouviram falar do movimento puritano? Alguns, né? Então, o movimento puritano é muito antigo. Eu lembro quando a minha irmã entrou na faculdade, ela e as coleguinhas dela, por serem cristãs, o pessoal ficou lá, o grupinho puritano. O grupinho dela na faculdade foi denominado grupo puritano, porque elas eram cristãs. Então, o puritanismo, o que ele tinha na sua essência? Já vem a palavra puritano, de purificar. Olha só, ele surgiu na Inglaterra no final do século XVI. Eles pretendiam purificar a igreja anglicana, retirando-lhe os resíduos do catolicismo romano, de modo a tornar a sua liturgia mais bíblica. Eles foram perseguidos e muitos fugiram para a América. Então, o puritanismo foi um movimento na Inglaterra, não estamos falando do Brasil, estamos falando da Inglaterra, tá? Então, foi um movimento que aconteceu lá, que o propósito deles era tornar a igreja mais pura, mais bíblica e mais santa. Porque ainda havia muita mistura com o catolicismo romano. A reforma estava sendo feita, mas a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, ainda tinha muita coisa na liturgia que mencionava a igreja católica. Então, eles não aceitavam aquilo. Eles falavam, não, a Bíblia não diz isso. Temos que fazer um culto bíblico, temos que ser mais santos. Então, é engraçado porque os puritanos, o compromisso deles era com a Bíblia. Eles queriam cumprir a Bíblia. Então, por exemplo, teve um irmão, um pastor puritano, que olhou um casal e achou que o marido estava amando demais a mulher. Isso é o pastor contando. E o pastor chegou para ele e falou assim, irmão, eu estou achando que você está amando muito a sua esposa. Aí ele, sério, pastor? O senhor acha que eu estou amando muito a minha esposa? Eu acho que Jesus está ficando embaixo da sua esposa, hein? Não sei não. Aí, esse irmão foi para casa. Aí ficou meditando e começou a ler a Bíblia, e começou a orar, e ele achou lá o texto de Efésios, que diz o quê? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele voltou para a igreja no outro dia, e o pastor repetiu de novo para ele, irmão, eu estou achando que você está amando demais a sua esposa. E aí ele falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o pastor. Eu li em Efésios 5, acho que é Efésios 5, que diz que o marido tem que amar a esposa com um amor parecido de Jesus, como Jesus amou a igreja. Aí ele falou assim, é verdade, irmão, então faça isso, faça isso. Por quê? Porque os puritanos, eles tinham esse compromisso com a Bíblia. Eles não tinham um orgulho tal que se colocavam acima da palavra de Deus, não. Se um membro viesse conversar com eles falando da Bíblia, eles aceitariam. Porque a Bíblia realmente tinha a primazia. Então, meus irmãos, eles nos ensinam muito. Nós vamos aprender o que é piedade com eles, tá? Pode passar. Bom. Isso. Para os puritanos, o que a piedade envolvia? A piedade, ela envolvia, primeiro, estudar a Bíblia. Vamos lá. Segundo, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é um nível.
meditar na Bíblia é um outro nível e estudar a Bíblia é um outro nível, tá? São etapas diferentes. Nós precisamos também meditar, porque às vezes a gente lê, a gente estuda, pega lá um monte de Bíblia de estudo e tal, procura, mas a meditação também é importante, é refletir, é aplicação, é quando você internaliza mesmo no seu coração aquelas verdades que você está lendo. Então, eles oravam fervorosamente. Pode continuar. Comunhão com a igreja. Arrependimento contínuo. Vida devocional diária. Disciplinas espirituais. Oração, jejum, né, leitura da Bíblia, disciplinas espirituais. Amavam a igreja. Mantinham a adoração no lar. Instruíam as crianças, o ensinamento deles com relação às crianças é algo assim maravilhoso. E guardavam o dia do Senhor. Então, eles tinham isso daqui, pode passar. Não como uma forma legalista. Não, tem que fazer isso aqui, porque senão não vou para o céu, não. Eles faziam de coração, como gratidão ao Senhor. E eles nos ensinam, o chão da casa deles era o mesmo piso da igreja. Sabe por quê? Para lembrar que o seu lar é a extensão da igreja, ali também é a igreja. Então eles colocavam o mesmo piso, eles cantavam os mesmos louvores, eles tentavam realmente viver no lar o que eles viviam na igreja, porque isso é ser igreja. E aí eu falo para você, nossa, né? Parece ser muito difícil. Caramba, como é que eu vou fazer isso tudo, todo dia? Não é? Nossa, é muito complicado. Parece ser difícil mesmo. E aí, eles diziam, pode passar, que a teologia, ela estava casada com a piedade. A mente, coração e mãos devem adorar a Deus juntos. O que isso significa? Que o nosso conhecimento bíblico, ele deve estar entrelaçado a uma vida piedosa, a uma vida autêntica. Não, de nada adianta eu conhecer se eu não viver. A aplicação, ela deve andar junta com o conhecimento. Então, é muito importante nós conhecermos realmente o que a Escritura diz. Mas o que adianta você e eu conhecermos tanto e não praticarmos nada? O que adiantará tamanho conhecimento? Então, eles ensinavam que você deveria ter uma mente realmente desenvolvida na fé, você deveria ter muito conhecimento, mas o seu coração deveria arder. Todo esse conhecimento não era um conhecimento apenas teórico, mas era algo que fervia no seu coração e que te levava à prática, a vivenciar tudo aquilo que você sabia, que você estava aprendendo. Os irmãos estão conseguindo pegar, amém? Aprender? Então, precisamos casar, né, a teoria com a prática. Isso é o mais difícil, meus irmãos, não é? Nós temos filhos, a maioria aqui é pai e mãe. Como é difícil. A criança, ela sabe direitinho que ela não pode fazer, não é? Se perguntar, vai dizer tudinho. Minha mãe não deixa isso, não pode aquilo. Agora, quanto daquilo a criança obedece? Você vai colocar ali. Talvez 10%, 20%. É o mínimo. Porque a prática é o nosso maior desafio, amém? A prática é o maior desafio do ser humano. Por quê? Porque a nossa natureza, ela não quer se submeter. Depois que Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos nasceram com a natureza pecaminosa, inclinada para o erro. Então, nós vamos ter dificuldade para obedecer. Nós vamos sempre querer arrumar um jeitinho. Nós vamos querer nos rebelar. Não adianta, é da natureza. Então, a criança, ela já demonstra isso pequenininha. Ela não quer obedecer. Ela não quer se submeter. Então, você ensina, ó. Aqui em casa eu botei lá, na parede lá da cozinha, um monte de regras. Aí coloquei, não podem brigar, né? Não pode ser egoísta, tem que emprestar. E coloquei um monte de coisa, né? Aquela que vocês sabem muito bem, né? Que a gente fala todo dia a mesma coisa. Aí coloquei lá. Aí daqui a pouco vinha a Lavínia e Theo brigando.
discutindo lá. Não, é meu, não, eu peguei primeiro, não sei o quê. Aí eu vinha, chamava e botava lá, Lavínia. Não, mãe, não precisa não, mãe, eu já sei, não pode brigar. Mas você não tá brigando, criatura? Ué, mãe, eu briguei por causa disso. Mas você não tá lá escrito lá, ó. Não pode brigar com o irmão. E por que briga? Por quê? Por que briga, né, irmão? Por que a gente não cumpre a Bíblia, irmão? É por falta de conhecimento, muitas das vezes? Não. Ó, existe um escritor que ele disse assim, eu não lembro agora o nome dele, ele falou assim, tem muitas pessoas que se preocupam com os textos bíblicos que não entendem. Porque há coisas na Bíblia difíceis de entender. Não é verdade? Existem textos ali que até para os teólogos com maior conhecimento, eles ficam meio assim para poder definir. Mas tem pessoas que se preocupam muito com esses textos bíblicos, porém eu me preocupo com aquelas que eu entendo muito bem. Aquelas partes bíblicas estão bem claras, sabe? Com isso eu me preocupo, porque será que eu estou cumprindo? Será que eu estou obedecendo? Como tem sido a minha vida? Então os puritanos, eles tinham essa preocupação de realmente viver a fé. Porque não pode, irmãos, haver uma incoerência daquilo que eu ensino com aquilo que eu vivo. Não podemos distanciar isso, não. Temos que casar o conhecimento com a prática. Amém? Então vamos lá. João Calvino também ajuda a gente a definir. Ele diz uma definição, 2 definições que eu coloquei aqui para vocês, que nos ajudam a entender o que é piedade. Pode colocar. A piedade envolve a atitude correta para com Deus e o cultivo de relações justas com o próximo. A obediência é a mãe da piedade. Tá vendo? Então, obediência e piedade tem tudo a ver. Então, ele coloca que é a atitude correta. Nós estamos tendo a atitude correta para com Deus e para com o próximo. Isso sim é piedade. Não adianta eu querer viver uma vida para Deus se eu estou dando as costas para o meu próximo. Não tem como. Da mesma forma como muitas pessoas estão servindo o próximo e estão de costas para Deus, vivem uma vida de pecado. Não tem como. Então, olha que definição clara. É uma relação justa e correta com Deus e com o meu próximo. É amar a Deus e amar o próximo. Isso resume a lei e os profetas. Muitas das vezes nós queremos complicar, né, meus irmãos? Nós queremos complicar a Bíblia, nós queremos, dificultar, mas a Bíblia, ela é simples, ela não é simplória, ela é simples. Você tem dificuldade em entender isso? Não. Amar a Deus e amar o próximo. Servir a Deus ao mesmo tempo que eu sirvo o próximo. Isso é piedade. Só que na prática, nós escorregamos. Na prática, ou nós queremos nos voltar para Deus, vivemos uma vida de ascetismo, somente para Deus, e meu próximo não quero saber. Ou então, nós fazemos como muitas pessoas também fazem. Estamos o tempo todo servindo o próximo, achando que assim estaremos agradando a Deus. Amém? Então, tá dando para entender? Olha a segunda definição dele. A verdadeira piedade, ela teme mais ofender a Deus do que enfrentar a morte. Meus irmãos, acho que não existe maior temor na humanidade do que a morte. Não existe. Já tem um ditado que diz que a gente dá jeito para tudo, menos para a morte, não é verdade? Muita gente, minha avó falava, repetia isso direto. E é verdade. Então, a verdadeira piedade teme mais. Você tem mais temor de desobedecer a Deus, de ofender a Deus do que a própria morte. É um nível espiritual, um desejo tão grande, uma comunhão com Deus tão profunda, que te leva realmente a aborrecer o mal, a aborrecer o pecado, a querer estar longe de tudo aquilo que possa estar ofendendo a Deus e te distanciando de Deus. Amém? Então agora, depois de todas essas definições, você vai falar assim para mim, nossa, acho que eu não sou piedosa não sou piedoso não, acho que a piedade está passando longe. Vamos ver a Bíblia? Agora a Bíblia, meus irmãos. Vamos lá. Exercita-te, olha Paulo falando a Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade
para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha só, então aqui o texto está dizendo para nós nos exercitarmos. Por que será exercitar? Por que exercitar? Justamente porque não tem como vivermos a piedade sem colocá-la na prática. É uma vida hipócrita. A piedade, ela tem tudo a ver com a praticidade. Com você viver aquilo na fé, ali, ó. É no preto e no branco. Ou você é na prática, ou você não é. Sabe como é que muitas pessoas estão vivendo? Como alguém que quer fazer uma faculdade, mas que não quer passar pelos estágios. Como que essa pessoa vai conseguir desenvolver as suas habilidades? Toda faculdade tem a parte da prática. Eu fiz fisioterapia. Lá na fisioterapia eu fiquei primeiro, segundo, terceiro período, só lá, né? No livro, estudando, quarto. Quando chegou no sexto, os professores falaram assim, agora acabou. Agora nós vamos para a clínica. O coração gela. Ai, meu Deus, é agora, é a hora que a gente vai ver a pessoa, vai ter que aplicar tudo. Por quê? Chegou a hora. Não tem mais como nós ficarmos somente ali dentro da sala de aula, com um lapisinho na mão, né? Papel, não. É hora de colocarmos a mão para fazer. Assim é a vida espiritual. É muito bom, meus irmãos, nós ouvirmos, nós aprendermos, nós estudarmos, mas só que o que Deus espera de nós é que a gente consiga aplicar o que a gente está estudando e aprendendo aqui. É isso que não vai fazer com que a gente viva uma vida hipócrita. Então, o texto ali diz, exercita-te. Pessoalmente, você não tem que se preocupar tanto com o outro como você precisa se preocupar com você. É pessoalmente. Muitas das vezes nós queremos exercitar a piedade no outro. Irmão, você está dando oferta? Irmão, você está ajudando o próximo? Irmão, você está orando? Irmão, você está lendo a Bíblia? E você? E eu? Será que eu estou fazendo isso em casa? Não é? Será que eu estou me dedicando a Deus? Mas, nossa, como nós conseguimos exercitar um no outro, né? Como é bom examinar a vida do outro. Mas como é difícil olhar para dentro de nós. É um universo, muitas das vezes, encoberto. Não é verdade? E às vezes nós ficamos chateados quando alguém vai falar com a gente. O quê? Olha o que fulano falou para mim, que eu tô com orgulho no coração. Aí que tá mesmo, né? Não reconhece, entendeu? Então a gente não aceita as pessoas virem e falar, porque é um universo. É um universo dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, que está vedado, está totalmente encoberto. E nós precisamos desvendar. Nós vamos ver isso em Moisés. Nós precisamos tirar esse véu. Nós precisamos olhar para nós como nós somos de verdade. E pararmos de olhar para o outro. Que o outro não ora, que o outro não busca, que o outro é frio. Nós medimos até a temperatura espiritual da vida do outro, né? Olha, hoje o irmão estava muito frio. Pastor, meu Deus, o pastor estava gelado. Nós medimos a fé do outro assim. Mas, nossa, mas vai medir a fé desse irmão para ver. Vai falar dele. Vai falar um pouquinho assim. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Nós precisamos analisar nossa vida. Isso que os puritanos faziam. Eles não conseguiam julgar o outro porque eles tinham muitas coisas para consertarem dentro deles. Então eles não tinham tempo para ficar analisando e julgando e querendo consertar a vida das pessoas. Nós precisamos olhar para nós, porque existe dentro de nós muitas coisas que precisam ser ajustadas. E é por isso que a palavra de Deus ela vem para nós. Ela vem como um espelho. A palavra de Deus é como um espelho. Você se olha no espelho. O pastor colocou semana passada o vídeo daquela menina, né? Que estava se arrumando, né? Foi lá, acordou, se arrumou toda, se maquiou e tirou uma foto e colocou. Acabei de acordar. Toda bonitinha, né? Porque, na verdade, o espelho, quando você tira uma foto, é como um espelho. Revela como você está. Se ela tirasse uma foto verdadeira de como ela estava acordando, ela não ia querer postar aquilo. Porque é a realidade. Então, muitas das vezes, nós não queremos acreditar na realidade. Nós queremos viver uma mentira. Porque a mentira é mais confortável. A mentira te traz conforto.
Sabe, a mentira não te confronta. Então, às vezes, é melhor nós acreditarmos na mentira. Tem pessoas que são tão mentirosas, que mentem tão descaradamente, que acreditam mesmo naquela mentira que estão contando, gente. Sério, eu conheço pessoas assim. Pois é, por incrível que pareça. Então, gente, olha... Então, não está difícil de entender, não. Então, nós vemos que é um preceito bíblico. A piedade, ela é bíblica, tá? Então, nós precisamos exercitar. É muito bom ir para a academia. É muito bom você exercitar o corpo. Ali, Paulo não está falando que não é proveitoso. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que não pode se comparar uma atividade física que você exercita a musculatura com o exercício da piedade. O exercício da piedade, ele é muito superior, porque as coisas espirituais, elas são muito mais valorizadas, elas são muito mais preciosas do que as coisas desse mundo. Mas é bom você exercitar o corpo. Ó. Na academia, geralmente eles colocam essa frase aqui, ó. Não sei se você já conhece. O corpo alcança o que a mente acredita. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu estava lá na esteira caminhando, quando eu dou... Caramba! O corpo alcança o que a mente acredita. Eu falei, gente, mas que é isso? Já pensou? Eu falei, meu Deus, se a pessoa realmente acreditar naquilo... Eu falei, meu Deus, e nós... Como cristãos, nós aceitamos viver uma vida medíocre. Não é verdade? Então, Paulo está dizendo aqui, está fazendo uma comparação do exercício físico, que ele tem um proveito. Mas a fé, a piedade, ela é muito superior. Ela é muito maior. Não se compara. E aí nós aceitamos viver uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. É uma vida assim, ó, que tá tudo bom. Eu oro um pouquinho, eu leio um pouquinho, eu vou na igreja de vez em quando. Não é verdade? Nós nos conformamos com a vida que nós estamos vivendo. Gente, a pessoa, para acreditar, né, que a mente, ela pode mudar o corpo, que se você acreditar, gente, que isso? A pessoa tem que ter muita determinação na vida. Tem que ter, eu sei que muita gente consegue mesmo. Tem determinação, tem firmeza, tem disciplina. É por isso que Paulo está falando do exercício. Porque ele está fazendo o povo lá de Timóteo, e a carta de Timóteo, Paulo pediu para ele ler para a igreja, ele está remetendo quem? Aos atletas gregos, que realmente se exercitavam, realmente eles tinham treino, eles tinham disciplina. Então, a piedade, ela só é possível quando há disciplina, quando há verdadeiramente uma disposição interior de mudança, e de mudança de hábito. Ai, como é difícil mudar hábito, né? Como é difícil mudar hábito, ou coisa difícil é você mudar o hábito. É muito complicado. O hábito, ele é um padrão de comportamento recorrente, muitas vezes inconsciente, e que é adquirido através de uma repetição frequente. Então, tudo que você vai repetindo, vai se tornando hábito. Mas muitas vezes esse hábito, ele pode ser até inconsciente. Você nem percebe que tem aquele hábito. Quantas pessoas têm hábito de falar dos outros? Nem percebe, né? Ninguém percebe. Tá falando mal, mas ninguém percebe. É uma coisa assim, gente, como que pode? Tá falando mal, ainda fala assim, ó. Eu não tô falando mal não, sabe? Já viu gente que faz isso? Não tem fulano, ó, fulano tá assim, ó. Mas eu não tô falando mal não, hein? Gente, não é hipocrisia ou não é, gente? Tá usando máscara ou não tá? Meu irmão, que isso? Precisamos realmente tirar as máscaras. Falamos mal mesmo, é mal. Se não é bem, é mal, não tem meio termo. Tá falando bem? Não, então é mal mesmo. É difamação, não tem outro meio termo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ser realistas, pode passar. Então, aqui, nós vamos ver os exemplos bíblicos. Antes de entrarmos nos exemplos bíblicos, calma aí, que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então, como não é fácil, vocês perceberam? É fácil viver essa piedade? Não é fácil.
É difícil mesmo, porque exige prática. Foi o que eu falei, quando eu entrei na faculdade era uma coisa, eu estava feliz da vida, porque eu sou o tipo de pessoa analista, um tipo de pessoa que gosta de estudar mesmo, teoria e tal. Quando eu fui para a prática, eu tive muita dificuldade, porque eu gostava muito da sala de aula, mas eu tinha que encarar, porque senão não ia ser uma boa profissional. Eu tive que sair da teoria para a prática. Então, o difícil da fé é você sair da teoria para a prática. É você entender que sem prática não existe fé. Não existe uma vida na prática incoerente com a vida que você diz viver. Não existe. Ou você casa as duas, ou não existe essa fé que você acredita na sua mente existir, mas só na sua mente, porque ela não existe de fato, tá? Então, vamos lá. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Algumas pessoas aí vão ter que responder para mim. Um cristão, vamos ver quem tem coragem. Um cristão que não exercita a piedade, ele pode ser salvo? Vamos lá. Vamos ver agora. Tcharam, pergunta difícil, né? Quando eu tô na escola dominical, o Anderson que faz essas perguntas para mim. Aí eu falo para ele assim: caramba, hein, você só faz pergunta de seminário. Difícil em responder essas perguntas. Eu tô fazendo uma pergunta para vocês difícil. O que vocês acham? Um cristão que não exercita a piedade, ele pode ser salvo? Nós temos poucos minutos. Eu vou dar uns segundinhos para você pensar. Quem? O Anderson? Vai lá, Anderson, responde. Ó o seminarista, vai lá. Tá, mas a resposta é sim ou é não? É sim? Sim, um cristão que não exercita a piedade pode ser salvo? Sim. Quem discorda? Vamos ver. Agora vamos ouvir outra opinião. Aqui é uma aula, tá, meus irmãos? Por isso que eu preparei essa pergunta justamente para a gente poder discutir isso. Porque a piedade é um tema central da Bíblia. Então, nós precisamos entender bem como que isso se aplica à nossa vida cotidiana. E o grau de importância. Então, vamos lá. Ele disse que sim, que uma pessoa que não está exercitando a piedade, ele pode ser salvo. Quem discorda aí fala, vai lá. Vamos lá. Quem? A Sarita? Sarita, vai, Sarita. Ah. Não, eu quero que você, alguém que diga que não e que defenda o ponto de vista de não. Ok, vamos lá. Amém. E aí, a igreja? Concorda, sem corda? Então, vamos lá, gente, olha. A Bíblia diz assim, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Gálatas 2. O que a Bíblia fala? É Gálatas ou é Efésios? Calma aí. Efésios 2, né? Que nós somos salvos pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem das... Para que ninguém... Não vem das obras. Então, vamos lá. Então, esse é o texto que diz que a salvação é pela fé. Porém, vamos lá. As obras, elas são importantes como fruto. Só que realmente o que o Anderson falou tem sentido. Tem sentido. Tem muitas pessoas imaturas, ou todo mundo na igreja tem uma maturidade espiritual assim, nossa, que é quase anjo. Não. Existem muitos carnais. Existem muitos meninos
né? E existem muitos imaturos. E eles não são salvos? E aí? Eles não são salvos? Então, vamos lá. O que acontece? Por que a piedade é importante? Realmente, a resposta do Anderson está certa. Uma pessoa que não está exercitando a piedade, ela até pode ser um salvo. Só que Jesus falou algo que eu quero que você guarde no seu coração e você não esqueça nunca mais. Jesus falou sobre as realidades espirituais e falou sobre um homem que construiu a sua casa sobre a areia e sobre um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. As duas casas, elas eram muito parecidas, as duas casas, elas eram muito iguais. Tá? A diferença foi quando veio a tempestade, quando correram os rios, quando sopraram os ventos. Porque a casa que foi edificada sobre a rocha, ela permaneceu. A casa que foi edificada sobre a areia, ela caiu. Ela entrou em ruínas. Isso é a piedade. A piedade, se você vive uma vida de uma fé autêntica e genuína, no momento que você passar pelos ventos, você vai passar a mesma coisa, a mesma situação. Só que a sua vida espiritual, ela está bem estabelecida. Agora, quando você não pratica, quando você não põe em prática, você não se preocupa em cumprir os mandamentos de Deus, em viver uma vida de fé verdadeira, quando sopra os ventos, quando correm os rios e quando vem a tempestade, a sua vida espiritual, ela se torna um monte de ruínas. Você já viu muitas pessoas que fracassam na fé? Muitas pessoas com a vida espiritual destruída, fracassadas. Por que será? Jesus, ele deixou isso bem claro. A diferença está em quem ouve e pratica e quem ouve e não pratica. Amém? Então, você vê a importância da piedade. Você quer ter uma vida espiritual, firme, bem alicerçada? Então cumpra, não vem apenas para ouvir, mas quando você sair daqui, cumpra dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, viva essa fé, amém? Vamos lá, tenho 3 minutinhos, então vamos lá, vamos concluir. Então no livro, Hernandes Dias Lopes, ele vai falar desses três personagens, 4, né, que ele é Ofni e Finéias. Moisés, gente, Moisés, 2 Coríntios 3:7. Quando Moisés subiu ao monte, lá no livro ele vai relatar a história toda, é linda. E aí quando Moisés sobe ao monte e ele recebe as tábuas e ele desce, o seu rosto ele está resplandecendo, de tal forma que as pessoas não conseguem olhar para ele. Porque era muita glória. A glória era assim, de ofuscar a visão. Como você olhar para o sol. O que ele teve que fazer? Que botar um véuzinho. Só que com o passar dos dias, aquela glória, ela foi desvanecendo, ela foi diminuindo. E Moisés, isso quem está dizendo é Paulo. Moisés não quis tirar o véu. Porque o véu era o símbolo da glória, ele lembrava daquela glória que ele teve lá no monte com Deus. E era bonito para as pessoas, quando olhavam para ele com aquele véu, as pessoas iam lembrar daquela glória. Só que a glória não estava mais lá. Não estava mais resplandecendo, mas Moisés quis continuar com o rosto encoberto. Isso é hipocrisia. Isso não é viver a vida autêntica. Por isso que o escritor ele vai recriminar o Moisés, o grande Moisés. Porque não é certo, seja quem você é. Mostre quem você é. Não tente se esconder. Ofni e Finéias. Ele vai falar o quê? Ofni e Finéias eram sacerdotes que serviam diante de Deus, mas viviam uma vida de pecado. A Bíblia chega a dizer que grandes eram os pecados deles, grandes. E eles queriam continuar servindo como sacerdotes. Eles não conseguiam entender que a vida vinha mais importante que o serviço. A vida vem primeiro que o serviço. A nossa vida importa mais para Deus do que o serviço que você faz. Amém? A mesma coisa foi Caim. Caim foi lá ofertar a Deus.
Só que a vida de Caim não agradou a Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou a vida e a oferta de Caim. Por isso ele rejeitou a oferta, porque ele já tinha rejeitado a vida ímpia de Caim. Se você lê o texto com carinho, as referências estão aqui. Isso é o que diz. Então, meus irmãos, Deus, ele quer aceitar a sua oferta, mas ele precisa aceitar primeiro a sua vida. Amém? Deus quer aceitar a minha oferta, o meu serviço, mas ele precisa primeiro aprovar a vida que eu estou vivendo. Isso é a verdadeira piedade. Amém? Então não queira ofertar algo achando que Deus ele vai ficar muito feliz com a sua oferta se a sua vida não está condizente com o que você está ofertando. Você vai ser reprovado, eu vou ser reprovada. Amém? Passa aí, por favor. Olha que foto linda, gente. Quem não conhece esse personagem? Henri Cristi. Por que eu fiz questão? Porque este personagem, ele sofre de uma esquizofrenia espiritual. E o Hernandes Dias Lopes, o escritor, ele vai falar sobre isso. Que muitas pessoas estão usando máscaras porque não sabem quem são. Não conseguem se enxergar, não conseguem fazer uma autoanálise de quem realmente elas são. Então elas passam por uma esquizofrenia espiritual. Irmão, quem você é? Você não precisa botar máscara. Você não precisa. Deus, ele vê você, ele me vê como eu sou. Ele sabe quem eu sou em casa, os meus erros, as coisas que eu cometo. Às vezes fico nervosa com as crianças. Fico, não sou tão calminha assim. Às vezes a pessoa fala, Patrícia é tão calminha. Ai, meu Deus. Não, eu brigo com eles, eu reclamo, peço perdão, peço desculpas, eu erro também. Então não vamos colocar máscaras, não vamos viver de máscaras. Senão, nós corremos o risco de nos parecermos com esse personagem aqui, que acha que é Jesus, que acha que é o Cristo. E tem seguidores que são esquizofrênicos também. Tá entendendo? Então, quem você é? Quem você é? Sabia que quem você é de verdade é quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quando você está sozinho lá com o controle remoto, todo mundo foi dormir, né? Tem mais ninguém. O que você coloca para assistir? O que você coloca na internet? O nosso caráter, ele é revelado quando ninguém está perto, porque aqui é muito fácil. Como é fácil nós sermos, cristãos no meio da comunidade de fé. Mas o difícil é justamente quando nós estamos lá, na tentação, no confronto. Quem nós somos de verdade? Deus quer tratar isso, Deus não quer te rejeitar. Lembra? Nós precisamos exercitar a fé, exercitar. Assim como o atleta exercita a musculatura, nós precisamos exercitar todo o conhecimento que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que nós estamos absorvendo de Deus, nós precisamos colocar em prática. Amém? Então, deu para vocês entenderem? Então, ali no texto, volta ali, só para eu resumir, por favor. Moisés, o grande Moisés, ele também usou uma máscara. Ofni e Finéias, eles viviam descaradamente como sacerdotes, com uma vida pecaminosa. E Caim, que quis agradar a Deus, mas com uma vida toda torta. Não tem como. Então, nós precisamos ser autênticos. Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, eu sou assim. Me muda. Me muda, Senhor. Transforma a minha vida. A igreja é como um hospital. Nós estamos aqui para sermos tratados por Deus. E Deus é o médico que quer tratar da nossa vida. Um tem problema no fígado, outro tem problema no coração, outro tem problema no pé. Cada um tem o seu problema. E Deus conhece o problema de cada um. Não precisa a gente esconder. Porque Deus, ele sabe que todos nós somos defeituosos, meus irmãos. Todos nós. Que todos nós temos o pecado dentro de nós. Isso só vai acabar quando nós chegarmos no céu. Ai, que bênção que vai ser, não é? Ali sim, nós vamos ter um corpo incorruptível, uma vida de glória. Não vamos mais pensar em pecado, mas sentir coisa ruim por ninguém. Aí realmente nós vamos ver uma vida completamente santa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos
pecadores. Então não coloque uma máscara de uma pessoa sem pecado, porque você já está sendo mentirosa, porque todos nós erramos. Mas não tenha prazer em viver uma vida na prática do pecado. Amém? Amém? Que Deus abençoe você, que possa ter sido esclarecedora essa aula, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Perdoem aí esses 5 minutos mais acrescido no nosso horário, mas entendi ser necessário para que a irmã pudesse concluir. Quantos receberam essa máscara? Leia o que está atrás, por favor. Eu gostaria que você guardasse isso. Nós receberemos 7 máscaras. Ore para Deus abençoar a vida da Sarita, Kelly, não sei mais quem, que está confeccionando. No final nós vamos cobrar, tá? Vai ser R$30 cada máscara. Brincadeira. Quem conseguir juntar todas as máscaras sem roubar do irmão, nem fazer em casa, porque tem uma chancela aqui, é feita na Casa da Moeda. No final nós queremos fazer um sorteio bem legal, como uma forma de retribuir a minha, a sua, abro aspas, inclinação em estarmos aqui pelas manhãs estudando. Então, se você puder, se programe para não faltar nenhuma aula, mas caso você não consiga vir um domingo ou outro, procure a irmã Sarita. Olha, eu não pude vir, eu assisti a aula que foi postada depois e o pastor falou para eu pedir a minha máscara para você. Porque no final nós queremos fazer um sorteio. A partir de hoje, a nossa irmã Tatiana, ela vai estar disponibilizando o podcast. Eu falei errado semana passada, fui recriminado no Twitter, foi o mais comentado, o pastor falou podcast. Eu fiquei treinando, podcast. Nós vamos disponibilizar essas aulas para que, se você porventura não puder vir, você não deixe de absorver o conteúdo. Então você guarde a sua máscara. No final, na última aula, na 8ª aula, nós vamos receber 7 máscaras, ok? A 8ª aula não vai ter máscara, que é um ensino aplicado para como faço agora para remover? Eu percebi que eu tenho essa falsa piedade. Você entendeu bem, né? Que piedade é algo que a gente precisa ter. O problema é quem tem a falsa piedade. Aquele que diz que é o que na verdade não é. Isso aí que nós temos que remover da nossa vida. Bem como as outras 6 máscaras. A máscara do orgulho, a máscara da falta de perdão, e por aí vai. Então que você possa guardar todas essas máscaras, porque no final nós queremos fazer um sorteio bem legal. Eu gostaria de concluir para não ficar solto. Não se esqueça que é salvo aquele que recebeu a fé em Jesus. Talvez seja um menino na fé, esteja aí fora fazendo coisa errada. Talvez seja uma criança espiritual, esteja fazendo birra com o pastor, birra com a esposa, birra com o filho. Continua salvo, continua salvo. Você é salvo por causa da cruz. Mas não se esqueça que a consequência do pecado é a morte. Você pode ter o seu casamento morto, sua família morta, seu trabalho morto. Então não deixe o diabo te enganar. Não tem nada não, só um pouquinho. Você é salvo pela graça. Porque você pode chegar no céu igual uma pessoa que foi atropelada, toda desengonçada, igual o irmão Rogério, assim. Isso não era para ninguém rir, não. Porque ele me trola tanto que eu tinha que trollar ele uma vez, pelo menos, né? Ele teve coragem de falar que eu fui criado, irmãos, em beira de praia, que a Marizia acabou comigo. Falei, tá certo. Você pode chegar no céu todo arrebentado, com a família toda destroçada. Não se esqueça disso. Você e eu vamos escolher o que nós plantarmos. Nós colheremos os frutos que nós colheremos os frutos das sementes que nós plantarmos. Isso precisa ficar no nosso coração. Até a próxima aula. E na próxima aula, era para a Patrícia ter falado, mas eu falo. Porque eu fiquei aqui agoniando ela. Estava assim para ela. Ela não falou, mas eu falo. Na próxima aula, que é a aula do pastor Alex, ele vai falar sobre a máscara do orgulho. E o pastor Alex pede o seguinte, ele diz que Pedro, o Pedro apóstolo, por várias vezes demonstrou que estava usando essa máscara do orgulho. Você vai precisar ler o texto a partir da página 25. Até que página antes, por favor? Da 25 a... Essa informação é importante. Você tem que ler o próximo capítulo, que é o capítulo do orgulho. Inicia-se na página 25, vai até a página 34. Muito obrigado. Da página 25 a 34. Lendo esse texto, você vai procurar o seguinte. Vê se você consegue perceber com clareza nos textos bíblicos que Pedro estava demonstrando orgulho. Você vai ler o livro
e o livro vai citar as referências bíblicas. Ao ler a referência bíblica, veja se você consegue perceber se Pedro estava ou não com a máscara do orgulho, ok? Até a próxima semana, até o próximo domingo aqui pela manhã. Deus te dê um dia abençoado, que você tenha um almoço suculentíssimo. Se for algo bom e você quiser me convidar, eu e minha casa queremos estar na sua casa, louvando ao Senhor Jesus. Você que pode estar aqui logo mais à noite, que você esteja aqui, juntos louvemos ao Senhor. Uma oração silenciosa, estamos encerrando essa celebração.